Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos à palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos trazer uma palavra sobre o padrão da liderança espiritual. Vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos tomar 3 versículos que nos mostram essa verdade. Josué, capítulo 1. Vamos ler os versículos 9, 10 e 11, que fala sobre o padrão da liderança espiritual, de uma liderança espiritual. Os irmãos acharam? Digam amém. Diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Obrigado, Senhor. Tua palavra é sempre maravilhosa, tua palavra é bússola, é orientação. Nos ajuda, Senhor. Nos dá a tua bênção, venha o teu Espírito, Senhor. Ó Deus, eu quero ser apenas como sou, Pai querido, um canal, nada posso fazer. Não é por capacidade humana, não é por inteligência humana. Ó Deus, é a tua graça e misericórdia. Vem, se prover desse fraco instrumento e fala ao coração dos teus filhos e nos alimenta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra padrão, que eu estou dizendo aqui sobre o padrão de uma liderança espiritual, entre outras coisas, significa modelo. Então nós vamos falar aqui rapidamente sobre o modelo de uma liderança espiritual. Qual o modelo de uma liderança espiritual? Qual o padrão? Qual o modelo de uma liderança genuinamente espiritual? Isso é identificável? Sim, é identificável. O modelo nós temos aqui, diante dos nossos olhos. Então, o que é liderança? É muito importante partir desse princípio, porque muita gente não entende o que é liderança. O que é liderança? Da maneira mais rápida, mais simples, eu vou te dizer o que é liderança. Liderança é a capacidade de influenciar. Essa é a maneira mais simples para se definir liderança. Agora, a verdadeira liderança é uma atitude, não um título. Guarde isso. A verdadeira liderança não é um título. A verdadeira liderança não está sobre um título, está sobre atitudes. Um líder tem atitude, ele não tem título. Aqueles que exercem liderança com título é um desastre, porque ele só tem o título, mas ele não tem atitude. Ele transfere sua responsabilidade para os outros. E liderança não é título, guarde isso, é atitude.
que inspira, não que manipula as pessoas. Um líder não manipula. Um líder não controla. Ele não tem prazer em controlar e querer controlar as pessoas. Quando você vê isso, isso não é uma liderança genuína. A verdadeira liderança é atitude. Não é controlar, não é manipular as pessoas. Isso não é liderança. Agora, como? O que uma pessoa que... Pastor, eu sinto de Deus que eu preciso de cambiar, de melhorar, porque todos nós somos líderes em alguma coisa. Você é líder em alguma coisa. Todos nós somos líderes. Por isso que quando Deus disse para Adão dominar a terra, Deus mandou ele sujeitar os animais, mas nunca um outro ser humano. Nunca sujeitar um outro ser humano. Deus não disse a Adão para sujeitar outro ser humano. Nunca, nunca, nunca. O homem não nasceu para ser escravo. O ser humano não nasceu para isso. Agora, há uma pergunta que toda pessoa que quer ter uma liderança pautada em Deus, uma verdadeira liderança, precisa fazer. E a pergunta é essa: como posso inspirar? E qual a origem dessa inspiração? Isso é importante. Como eu posso inspirar? Você é um patrão, como é que você pode inspirar os teus funcionários a amar a tua empresa, a trabalhar com prazer, a fazer aquilo com prazer, não com coação, não com medo? Como é que você pode inspirar? Agora, e qual a origem para que isso aconteça? Isso é uma pergunta muito importante, muito importante, muito importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um empresário que tinha no Brasil. Eu sempre fui muito fã dele. Ele já faleceu, mas eu tinha muito respeito por ele e fui fã dele. E ele inspirava os seus funcionários. Já com a idade já avançada, já podre de rico, já estava podre de rico, já não precisava daquilo, mas ele era afiado, ele era constante, ele era empenhado com a sua empresa. Antônio Hermínio de Moraes, dono da Votorantim, cara que inspirou muitos funcionários. Tinha funcionário, principalmente aqueles do alto escalão, que dizem assim, me dá até vergonha. Doutor Antônio é um homem que se debruça sobre aquilo que ele faz. Se debruça. Um verdadeiro líder não se esconde atrás de desculpas, não transfere a responsabilidade. É com ele, é para ele. Como é que eu posso ser um verdadeiro líder? Como posso inspirar? Essa é a pergunta. E qual a origem dessa inspiração? A melhor definição sobre liderança que eu encontrei é uma dada pelo doutor Mários Moro, um homem que eu tive o prazer de ver. Uma vez eu o cumprimentei, mas foi aquela... Ele vinha no corredor que ele ministrou numa das nossos congressos, e eu toquei a mão dele assim, mas eu sabia que ali estava um grande homem, já dorme no Senhor, mas um grande homem, um grande líder, um homem que ministrou para muitos líderes, influenciou muita gente. E ele dá uma definição sobre liderança muito profunda. Ele diz assim, joga aqui, Leslie, joga aqui. Olha a definição, eu acho a mais completa. E nessa definição dele, nós temos a gente descobre o segredo de como inspirar. Porque você acha o quê? Que Josué foi um homem que inspirou muitas pessoas. Falar aqui, a gente fala de Jericó, vem com Josué, não está em Jericó, olha, tomaram até, mas vai para lá, vai para o lugar deles. Umas armas de madeira, um exército que não era armado,
enfrentando cidades trancadas, com muros, preparadas, e o camarada levou à frente, ele inspirava. E a gente vai descobrir essas verdades na vida de Josué. O que levou Josué a inspirar tanta gente e ter uma liderança pautada em Deus? Olha a definição que Mário Moro fala sobre liderança. Ele diz: liderança é a capacidade de influenciar outros mediante a inspiração, motivada por entusiasmo, gerado por uma visão, produzida por uma convicção que é despertada por um propósito. Rapaz, escreve isso aí, se você puder. Escreve isso, que isso é importante. Escreve aí, meu irmão. Se você puder, anote, faça uma anotação. Poxa, eu vou anotar isso para pensar na minha empresa, para pensar nos meus negócios, para pensar naquilo que eu desejo abrir, o que é que eu desejo fazer. Eu vou pensar nessa frase aqui. Eu vou ver o que isso aqui me diz. Isso aqui é muito legal. Vou repetir, vou ler. Liderança é a capacidade de influenciar outros, mediante a inspiração, motivada por entusiasmo, gerada por uma visão, produzida por uma convicção, que é o despertar, que é despertada por um propósito. Rapaz, aqui tem um segredo. E nós encontramos isso aqui na vida de Josué. Encontramos na vida de Josué. E eu quero te mostrar que está lá na vida de Josué. Por que Josué foi um líder que pegou um bando de pessoas que nasceram no deserto e fez aquele grupo de homens invadir aquela terra com ele e conquistar? Deus deu a terra, mas eles tiveram que lutar, enfrentar batalhas, que tem muita gente que tem um engano com Deus. Acha que a bênção de Deus é assim, ele fica deitado numa rede, né? Acha que Deus vai mandar um anjo levar na porta da casa dele. E isso, meu irmão, você está muito enganado, minha irmã, meu irmão. Deus te deu. Eu acho que Deus não tem um propósito comigo. Não tem. Se você ficar, meu irmão, recluso, se você não for. Já pensou se Josué chegasse e dissesse: Senhor, tu prometesse a terra a Abraão, a Isaque, a Jacó, passamos o Mar Vermelho, chegamos aqui, agora, Senhor, eu vou ficar acampado até que tu mande o povo de Jericó vir de joelho aqui, sabe? O rei de Jericó é que tem que vir aqui com a bandeira branca. Ô, Josué, eu me rendo, eu não tinha conseguido nada na vida. Deus falou: eu te dou a terra, mas você tem que lutar, esforça-te, tem bom ânimo, vai lá, luta, corra atrás dos seus sonhos, vá atrás do que você quer. Meu irmão, sonhar, todo mundo sonha, mas a gente tem que correr atrás do nosso sonho. Tem que correr atrás do nosso sonho. E nem sempre, irmão, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar com condição, sem condição. Eu dirigi uma igreja que eu saía de lá no último ônibus, Jardim Redentor, Cascadura. Cansei de sair de lá no último ônibus. Saltava debaixo de um viaduto, subia para pegar um ônibus para Bangu. Eu tinha fome, eu tinha vontade de ir no banheiro, eu tinha receio, eu tinha necessidade, eu tinha tristeza, eu tinha dor, eu tinha solidão, mas eu tinha um propósito. Eu tinha um propósito no meu coração. Eu corria atrás dos meus propósitos. Era ser pastor daquele povo. Era zelar por aquelas ovelhas. Tem que ter. Você tem o seu propósito? As coisas não vêm fácil. Depois de muitos anos. Não foi assim não. Depois de muitos anos. Eu ganhei um Fusca de presente. Zé Carlos sabe da história. Ganhei um Fusca de presente. Foi o meu primeiro carro, foi um Fusca. Eu nem vou contar os detalhes. Mas eu tenho testemunha. Aquele que riu lá é testemunha também. Muito bem.
como que a gente vai entender essa frase? Como que a gente vai entender essa frase? Vamos começar de trás para frente para a gente entender. Cada palavra-chave eu pedi para sublinhar. Qual é a primeira palavra-chave que você encontra aqui? Qual? De trás para frente. Vamos lá? Propósito. Eu vou te mostrar como é que Deus plantou um propósito na vida de Josué. Ou você acha que as coisas foi assim? Moisés morreu e alguém falou assim, unidu, unite, vai ser o Josué aqui. Não, Deus preparou Josué. Deus nunca é pego de surpresa. Deus prepara a pessoa. E quando Deus prepara alguém, a primeira coisa que ele faz é dar um propósito. Propósito. Olha o propósito. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Êxodo 17, 14. Olha como é que Deus plantou o propósito em Josué. Olha como é que foi plantado. Ó, Israel tinha acabado de sair do Egito. Nunca, ninguém sonharia de que aquele moço seria o substituto de Moisés. Ninguém, meu irmão. Nem Moisés mesmo pensava numa coisa dessa. Olha o que é que Deus diz aqui. Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés. Eles tinham ganhado uma batalha. Escreve isto para memória num livro. Memória. Para que ninguém esqueça. E relata o quê? Leia para mim aqui. Aos ouvidos de Josué. Por que isso? Por que entre aqueles milhares de soldados, e Josué não era o único capitão que tinha, ele era um chefe, mas por que aos ouvidos de Josué, Deus mandou Moisés tirar Josué do meio do povo e dizer, vem cá, eu tenho uma coisa para te falar aqui em particular, guarda isso que eu vou te dizer, guarda o que eu vou te dizer. Deus totalmente vai acabar com os amalequitas. Por que isso? Porque Deus, e o seu Deus nunca é pego de surpresa. Quantos dizem glória a Deus? Ele conhece o dia de amanhã. Ele é um Deus de propósito. Ele plantou um propósito no coração de Josué. Eu acho que Josué foi para casa aquela noite e deve ter pensado que ele não era bobo. E deve ter dizer assim, por que Moisés me chamou particular? E falou isso comigo? Por que comigo? Por que ele disse isso para mim? Porque Deus estava plantando um propósito no coração de Josué. Mas o propósito precisa de convicção. Porque não é suficiente você ter um propósito e ter convicção. Quando eu vim para Castelo, eu tinha convicção de que Deus abriu essa porta para mim aqui. Eu vim com convicção. Não queria saber se era idolatria, se não era, se era difícil, se não era. Se era assim, não, eu vim com convicção. Convicção, você tem que ter convicção. Convicção. Quando você faz alguma coisa para Deus, você tem que ter convicção. E como é que se obtém convicção? Há muitas pessoas na igreja que não têm convicção das coisas de Deus na sua vida, porque não tem relacionamento com Deus, cara. Como é que eu vou ter uma convicção que enfrente perda, decepção, tempestade, traição, injúrias, se eu não tiver convicção? Onde eu vou buscar suporte para isso? A pessoa tem que ter convicção, irmão. E onde é que eu obtenho essa convicção? Eu tenho que ter relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo. Aqui, a primeira foi propósito. E depois vem o quê? Fale comigo, vem o quê? Aonde você vai obter convicção?
Tem muito crente, irmão, que não tem. Ele um dia está falando em línguas estranhas, no outro dia ele está praguejando, um dia ele está na igreja. Ele quer Jesus, ele quer trabalhar para Deus, daqui a pouco ele não quer mais. Um dia ele está muito alegre com o Senhor, louvando a Deus, outro dia ele não quer nem abrir a boca para orar. Falta convicção, e convicção, tu tem que ter aproximação de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais convicto de Deus, sua alma ficará, querido. Sabe por que nós temos uma geração de crente tão superficial? Porque os crentes não oram mais. Eu vou dizer para você, se a gente fosse ver as horas que passamos naquele negócio de zap, e as horas que passamos de joelho, era de dar vergonha na gente. Quantos concordam comigo? Você concorda comigo ou não? Concordo. Você sabe que eu estou falando da verdade, não estou falando da verdade? Se for ver, dá vergonha. Olha a convicção na vida de Josué. Êxodo 33, 11. Olha lá. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem o quê? O jovem o quê? Josué, filho de Num, nunca o quê? Nunca o quê, irmãos? Se apartava do meio da tenda. Ele começou a sentir a necessidade. Ele começou a dizer, nossa, Deus tem uma intimidade com Moisés. Deus fala com esse homem. Esse homem tem uma vida próxima de Deus. Ele começou a desejar aquilo. E ele ficava na tenda da revelação. Ele não se apartava dali. E ali Deus começou a gerar o propósito antes, mas Deus começou a alimentar a convicção que esse homem precisaria de ter para enfrentar as batalhas, as guerras, as lutas, as dificuldades, os contratempos que ele enfrentou como líder de Israel. Convicção. 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 Mas o propósito e a convicção precisa de uma outra coisa. O propósito, a convicção precisa de uma visão. E eu vou lhe ensinar uma coisa, visão não está aqui, ó. Não está aqui a visão. Visão não é com a vista que tu tem visão. A visão não é a vista. Nunca pense que a visão é com isso aqui. A visão não está aqui, a visão está aqui. A visão não está na vista, a visão está na mente. Repita comigo. A visão não está na vista, está na mente. Aleluia. Quantos dizem glória a Deus? É por isso que a Bíblia diz assim, tu abençoarás aquele cuja mente está firmada em ti. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga, Deus, eu quero visão. Aleluia. Porque o propósito e a convicção precisam de uma visão. Pastor, me prova isso. Eu vou te provar na Bíblia. Vamos lá na Bíblia. Primeiro eu quero falar de Josué. Como é que Deus trabalhou a visão em Josué. Números, capítulo 14. Vamos ler 3 versículos, do 6 ao 9. Olha como é que Deus trabalha a visão em Josué. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quando aquele povo estava dizendo, não, a gente não pode conquistar, é muito difícil, os gigantes estão lá. Aí diz assim, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra o quê? Não, vocês leram errado. A terra é o quê?
muito boa. Olha a visão que ele teve. Enquanto os outros tiveram uma visão, eu estou falando de mente, porque havia um exagero, havia ali uma síndrome de gafanhoto. É claro que não tinha homens do tamanho que eles fossem do tamanho de gafanhoto. Aquilo é um exagero de linguagem. Aquilo ali é uma visão de fracasso que estava na mente. Enquanto eles tinham essa visão de fracasso, a terra é muito legal, o fruto é maravilhoso, mas as cidades são muito fortes e ninguém pode entrar. Os homens são enormes, a gente fica que nem gafanhoto. Josué teve uma outra visão. Josué olhou e disse: rapaz, como Deus é fiel. Rapaz, a terra é muito boa. O propósito, a convicção de ter relacionamento com Deus, a visão que está na mente. Mas pastor, a visão está na mente? Está. Eu vou lhe mostrar agora. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 48. Do versículo 8 ao 19. É um pouco longo, mas para você, grave isso, marque na sua Bíblia. Aprenda que a visão não está nos olhos, está na mente, na alma. Gênesis 48, do versículo 8 ao 19. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? Isso aí é quando Jacó estava doente para morrer, e José levou os 2 filhos, Manassés e Efraim, para o avô abençoar. Olha o que aconteceu. E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, trazemos aqui para que os abençoe. E os olhos de Israel, porém, estavam o quê? Carregados de... E já não podia o quê? A visão não está nos olhos. Aprenda isso. A visão está na alma, na mente. Os olhos de Israel, os olhos físicos, não podia ver. Estavam carregados de velhice. Mas olha o que acontece. E fez-os chegar a ele, e os beijou e o abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidaria de ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou sua face em terra. Olha que coisa linda, quando um filho respeita o pai. Isso aqui é lindo. Olha que lindo. Um filho que sabe reverenciar um pai e uma mãe. Olha que coisa linda. José era o governador do Egito, era o segundo homem depois de Faraó. Mas ele se inclina diante de Israel, seu pai. Hoje tem filho que bota o dedo na cara do pai. Tem filho que usurpa o pai. Usurpa o pai. Só se aproxima do pai para tirar alguma coisa. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, na mão direita de José. José botou Efraim aqui na mão direita. E a esquerda de Israel. Então, a minha mão direita, isso aqui é José botou o filho na mão direita, e Jacó estava aqui, então estava na esquerda de Jacó. E Manassés na sua mão esquerda. José botou Manassés, que era o mais novo, na mão, Manassés na sua mão esquerda, o mais velho, e à direita de Israel, e fez-o chegar a ele. Quer dizer, Efraim era o mais novo, estava na mão direita de José para ir para a mão esquerda de Jacó. E Manassés era o mais velho, estava na mão esquerda de José para ir para a mão direita de Jacó. Porque a bênção maior era para quem a mão direita estendia. Olha o que aconteceu. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor. E a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Dirigiu as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia,
O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Sejam chamados neles o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como os peixes e a multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Ele foi querer tirar a mão direita do velho da cabeça do menor, para botar na cabeça do mais velho. Agora, olha a visão. Visão não é os olhos. Ele já não podia enxergar. A visão está aqui, está na alma. Olha aqui o que é que ele diz. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei. Mas ele tinha visão. Diga glória a Deus. A visão do amanhã. Eu sei, meu filho. Eu sei também, ele será um povo. E também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Aplauda a Deus e diga: aplauda. Visão não está nos olhos. Diga glória a Deus. A terra é muito boa. Visão. A mente. Ele não se impressionou com as cidades, não se impressionou com as fortalezas. Ele tinha uma visão. Glória a Deus. Mas a visão gera o entusiasmo. Você sabe o que é o entusiasmo? Gera entusiasmo. Olha aqui, Deuteronômio 31, versículo 1 a 3. Vamos ver o entusiasmo na vida de Josué. Qual é o entusiasmo? Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhe: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Olha que mensagem que Moisés está dando. Moisés pregando para Israel, dizendo: olha, eu estou com 120 anos, eu vou morrer, gente. É isso que ele está dizendo. Eu vou morrer. Eu não vou passar o Jordão, eu estou indo embora, gente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor vai diante de vocês. Agora, olha que mensagem. O Senhor vai diante de ti e destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuais. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. Nossa, você já pensou, você está num culto e Deus usar a pessoa diz assim: eu não vou, mas fulano aqui é você. Aquilo gerou nele um entusiasmo. Ele já tinha um propósito plantado. Ele tinha a convicção do Deus poderoso de Moisés. Ele tinha a visão de que Deus é maior do que qualquer dificuldade. Agora ele tem um entusiasmo. Você sabe o que é entusiasmo? É o ardor que influencia alguém a fazer coisas, a realizar tarefas. A pessoa entusiasmada não é uma pessoa que vive de braço cruzado. Ai, 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 agora não dá, agora eu não posso. Ele tinha entusiasmo. Ele tinha entusiasmo. Essa é a minha carreira, é para isso que eu estou aqui, é isso que eu vou fazer. Aleluia! Que mensagem! Nossa, Josué deve ter sido um gigante. Aleluia! Deus vai diante da gente. Aleluia! E o Senhor falou o seu coração e você saiu da igreja dando glória a Deus, renovado. Levante a mão e dê glória a Deus, entusiasmado. E por último, a inspiração. Deuteronômio 34, 9. Olha a inspiração de onde vem. Olha a inspiração. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Olha a inspiração. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Irmão, há uma doutrina na igreja que é a doutrina da imposição de mãos. Qualquer dia desse, eu vou te mostrar como isso é importante. Tem crente que não dá valor às mãos, acha que é brincadeira. A imposição de mãos é uma coisa muito séria, muito séria. A inspiração daquele homem é que ele dizia: eu recebi o meu ministério das mãos de Moisés. Quando se impõe as mãos sobre alguém, se faz uma transmissão. Aquela geração de Moisés estava passando para ele a tocha. Quando se coloca a mão, se faz uma legalização daquela autoridade. Aquilo inspirava, porque ele não era um líder que lutou para aquilo. Ele nunca foi falso com Moisés, nunca traiu Moisés, nunca desdenhou de Moisés, nunca desobedeceu Moisés, nunca quis ser líder no lugar de Moisés. Ele era autêntico, era um líder autêntico, chamado por Deus, colocado por Deus, legalizado por Deus. Moisés coloca a mão. A cerimônia desse fato que aconteceu, você pode ler no livro de Números, no capítulo 27. Josué é resposta de uma oração. Moisés está orando, diz assim: Senhor, Deus, tu conheces os espíritos, porque Deus conhece o que vai no interior, filho. Você só vê fachada. Quem conhece quem você é Deus, mas ninguém, não adianta ninguém aqui dizer, ninguém aqui pode dizer: eu conheço o pastor João. Filhinho, você me conhece aqui, não digo quem me conhece, só quem me conhece é Deus. Aí Moisés fala essa verdade assim: tu és o Deus do espírito e de toda a carne, coloca um homem diante desse povo. Aí Deus diz assim: Josué, é ele que eu quero, porque Deus conhece. Por que não foi Calebe? Foi Josué. Josué, é ele que eu quero. Vai lá e impõe as mãos. Moisés impôs as mãos, não caiu trovão, não caiu relâmpago, não caiu fogo, a terra não tremeu, ninguém falou em mistério, ninguém sapateou, ninguém profetizou. Mas olha, quando ele colocou a mão, é uma coisa tão séria. Diz assim: Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Por que ele foi cheio do espírito de sabedoria? Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Diga glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso. Quantos dizem amém? Isso é um exemplo de lideranças. Então, você quer ser um líder? Tenha um propósito, convicção, visão, entusiasmo e inspiração. Você vai influenciar outras pessoas. Não importa. Você vai para o Canindé. Você vai para a Baixada Fluminense. Tem resultado. Você vai para a Aparecida do Norte. Tem resultado. Você vai para o sul de Minas Gerais. Tem resultado. Você vai para o norte do Espírito Santo. Tem resultado. Você vai para o sul do Espírito Santo. Tem resultado. Propósito, convicção, visão, entusiasmo e inspiração. Não o título, não o desejo de manipular, de ser reconhecido. Bate uma foto, porque hoje eu estou aqui. Bate uma foto, eu estou aqui hoje. Faça isso não. Isso se torna feio e depois ridículo. Tenha de Deus esse conhecimento. Bom, então já sabemos como. Agora depois nós vamos ver a fonte. Mas eu queria te dar exemplos aqui de lideranças que influenciaram as vidas. Eu vou te dar uma aqui. Quem já ouviu falar aqui de Winston Churchill? Quem já ouviu falar de Churchill aqui? Quem? Quem já ouviu falar? Churchill foi um primeiro-ministro da Inglaterra num dos períodos mais difíceis da história da humanidade. No período que estourou a Segunda Guerra Mundial.
Hitler estava tomando a Europa, chegou a tomar Paris, a França. Os exércitos nazistas entraram na capital da França. A Inglaterra era quase que o último bastião de resistência. Os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. Churchill estava com 66 anos de idade. Mas a sua convicção de que não perderia a guerra, seu propósito de ver o seu povo livre, seu entusiasmo naquelas dificuldades, a inspiração que aquele homem tinha, seus discursos dados pela rádio, animando as tropas inglesas, os capitães e os generais, debaixo das maiores adversidades, fizeram com que a Inglaterra não caísse na mão dos nazistas. Olha o que é que ele diz depois da guerra. Ele escreve essa frase assim: eu me senti como se estivesse caminhando com o destino, e que toda a minha vida passada havia sido um preparo para esse momento, para essa prova. Nunca desista, nunca desista, nunca, nunca, nunca. Esse cara influenciou vidas. Foi um grande líder. Se você estuda história, você vai ouvir falar nele, com certeza. Vou te falar sobre outro grande líder, que com entusiasmo, propósito, visão, tocou a história da humanidade. Martin Luther King Jr. Quem já ouviu falar nele? Um pastor negro que se levantou num momento muito difícil de segregação, de luta do povo de cor, de pele negra nos Estados Unidos da América. Era uma luta. Escola para branco, escola para negros, ônibus para branco, lugares contados para pessoas de pele escura sentar. Era uma perseguição, era uma desigualdade. Esse homem se levantou sem armas, se levantou sem violência nenhuma, mas com uma palavra, uma visão, uma convicção. No dia 28 de agosto de 1963, foi a Marcha da Liberdade nos Estados Unidos. Milhares de pessoas saíram à rua, e ele liderando. Ele deu um discurso que até hoje é conhecido como uma das pérolas da oratória. Ele abre o discurso dizendo: eu tenho um sonho. E entre muitas coisas que ele falou, usando esse tema, eu tenho um sonho, ele diz uma coisa que me toca profundamente. Um trechinho aqui, bem sintetizado. Mas ele diz assim: eu tenho um sonho, que meus filhos um dia não serão julgados, ele tinha 4 filhos, não serão julgados pela cor das suas peles, mas pelo conteúdo dos seus caráter. Aplauda, que isso é muito bonito. Aleluia! Propósito, convicção, entusiasmo, inspiração influenciam. Agora, qual o modelo de uma liderança dada por Deus? Qual é a fonte? Deus. Qual a fonte? Onde é que eu tenho que buscar a força para essa inspiração, para essa convicção? É em Deus. Eu tenho que ter esses ingredientes para influenciar, não para manipular. Não para manipular. Não para obrigar. Se tu fizer o que eu quero, isso é abominável. Isso não pode acontecer. Isso Deus repudia. Deus não nos trata assim. Quem está aqui hoje que Deus obrigou? Eu não estou aqui obrigado. Deus não me obrigou a estar aqui. Eu não estou aqui obrigado. E Deus me livre e guarde. Deus não aceitaria esse culto que eu estou dando se eu estivesse aqui obrigado. Se eu estivesse aqui, nossa,
Qual a fonte? Salmo 36:3. Só vou ler esse versículo para a gente adiantar. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e fazer o bem. Não é essa palavra, não. É 9, por favor, desculpa. Porque em ti está o manancial o quê? Vamos repetir. Você sabe o que é manancial? É a fonte. É de onde brota. Em ti, vamos repetir? Em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então a fonte para minha inspiração, para minha convicção, a fonte para meu entusiasmo, para minha visão, é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Deus é a fonte. Agora, olha aqui o modelo de uma liderança espiritual. Você já olhou o versículo 9? Olha o versículo 9 de Josué, capítulo 1. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe quem comandava Josué? Quem? Deus. Não te mandei, quem mandava em Josué era Deus. Uma liderança verdadeiramente espiritual é aquela que acata as ordens de Deus. Nós não somos absolutos. Nós temos um Senhor. Quantos dizem glória a Deus? Algum de vocês que já trabalham comigo há 20 anos aqui, alguns de vocês devem lembrar e trazer alguma coisa, e muitas das vezes assim, eu ainda não conversei com o pastor da igreja, mas não é com o pastor Silas, não. Vocês sabem de quem que eu estou falando. É coisas corriqueiras, coisas daqui, coisa do trabalho aqui. Eu não vou ligar, pastor, mas vocês sabem de quem que eu estou falando. Alguns de vocês eu tenho certeza que já ouviram dizer isso. Eu ainda não conversei com o pastor da igreja, porque eu não sou o expert, o manda-chuva, o que sabe tudo, o que tem as respostas. Não, não, não. Existe alguém aqui que fala, diga glória a Deus. Existe alguém aqui que orienta, levante a mão, diga glória a Deus. A Ele seja glória, levante sua mão para cima. Deus, Tu seja glorificado. Tu és o pastor dessa igreja, Tu és o Senhor desta casa, a direção é Tua, aleluia! Existe alguém aqui? Olha aqui, não te mandei eu? Ele é o líder levantado por Deus. Ele é o líder que Deus plantou um propósito. Josué deu uma convicção, deu-lhe uma visão, o encheu de entusiasmo e deu a ele a inspiração de receber o seu ministério da mão de um homem que tinha um ministério maravilhoso. Porém, ele não é absoluto. Ele recebe ordens. E de quem que ele recebe ordens? Do Senhor. Deixe Deus comandar a sua vida. Deixe Deus liderar a sua vida. O melhor negócio que você vai fazer é você pegar a sua liderança e submetê-la à liderança de Deus. Você vai deixar de bater cabeça. Você vai deixar de ficar atordoado. Deixe Deus ser o líder da sua vida. Ah, pastor, deixe Deus ser o líder da sua vida. Levante a mão, dê glória a Deus, submeta a Ele. Diga, Senhor, toma as rédeas dela. Aleluia! Não te mandei eu? Ele recebia a ordem de quem? De Deus. Não te mandei eu? Esforce. Eu estou te mandando. Se alguém chegasse, Josué, e aí? Não, Deus me deu uma ordem. Eu tenho uma ordem de Deus. Aleluia. É muito difícil quando você não tem tempo de ouvir Deus. Não tem tempo de ouvir Deus. Você não para um pouco para ouvir Deus, cara.
Está precisando de ouvir Deus. Não fique escutando muita coisa. Pare para ouvir Deus. Dê um tempo para Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você medita na palavra de Deus, olha o que é que Deus diz para Josué: medita nessa palavra, você precisa de me ouvir. Você precisa de me escutar. Você tem lido sua Bíblia, irmão? Nós estamos vivendo esses dias de quarentena, de afastamento social. Quanto tempo você tem gastado com a Bíblia? Deus tem falado com você, você tem ouvido a voz do Senhor através do seu livro santo, sagrado. Tem ouvido a voz do Senhor? Você precisa dar um tempo para Deus falar com você. Olha o segredo de Josué. Olha, Deus disse para ele: você tem que ouvir, você tem que meditar, rapaz. Não se aparte desse livro. Ele podia, não, eu sou o Moisés. Nossa, Moisés me deixou com muita coisa para resolver. Moisés, não era brincadeira não, mas já estava gagá. Eu tenho que resolver muita coisa. Não, Deus disse: você tem que resolver comigo. Resolva comigo. Resolva comigo. Aqui comigo, nós dois. Medita na minha palavra. Escuta o que eu tenho para te dizer. Escuta. Não te mandei eu. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não pasme. Não te espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, a verdadeira liderança tem alguém que comanda. É Deus. Olha como a igreja era. Oraram. Ai. Quem vai ser? A igreja precisa de evangelizar. A igreja, os discípulos oraram. O Espírito Santo nos disse: apartai para mim Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho. O Espírito Santo falou, não foi um que se levantou. Gente, eu tenho percebido que Saulo evangeliza bem. Tenho percebido também que Barnabé é um cara legal. Ele é bonzinho, ele é bonzinho. Barnabé é bonzinho. Vamos trazer Barnabé porque ele é bonzinho, sabe? Quem comandava era Deus. O Espírito Santo disse: aparta Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Precisamos de ouvir a voz de Deus. Quantos sabem disso? Diga glória a Deus. Mas há aqui um modelo. Olha o modelo qual é. Olha o versículo de número 10. Olha olha o modelo aí. Então, deu ordem quem? Quem agora está dando ordem? Quem está dando ordem agora? É Deus que está dando ordem? Josué recebeu uma ordem de Deus. E agora, quem é que está dando ordem? Josué. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: primeiro nós recebemos a ordem de Deus. E depois há uma liderança em todo lugar. Na igreja, há uma liderança levantada por Deus. E essa liderança recebe ordem. Essa liderança existe, levantada por Deus, existe para apoiar esse líder que foi levantado por ele. Está fazendo um trabalho de extrema responsabilidade e de importância. Josué está com Deus e Deus fala com ele. Depois ele chama a liderança, seus obreiros, os príncipes, olha aqui, ó. Os príncipes. Ele chama seus obreiros e diz para eles: eu tenho uma ordem para vocês. E não teve ninguém que botou a mão.
tenho uma outra ideia para isso aí. Não. Não. Olha o modelo, isso aqui é modelo. Estou falando de modelo, isso aqui é um modelo. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo. Eles tinham essa responsabilidade. De preparar o povo. Ó, Josué deu uma ordem. A ordem é essa. Mas como é que a gente vai fazer? Ei, acate a ordem da direção. Nunca. Deus me defenda, Deus me livre. Do pastor Silas dar uma ordem lá e eu chegar aqui. Irmãos, o pastor Silas deu uma ordem lá, mas eu acho melhor porque eu sou muito espiritual, eu sou muito esperto, entendeu, gente? Olha para mim, eu sou esperto a beça. Zé Carlos me conhece há mais de 30 anos. Eu sempre respeitei o pastor da igreja. Sempre respeitei o pastor da igreja. Sempre respeitei. Nunca comunguei em panelinha para estar discutindo a ordem do pastor, sabe? Eu tenho uma visão maior do que o pastor. Vamos nos reunir aqui. O pastor está errado. Sabe? Eu tenho uns acertos para fazer. Não conta comigo. Josué deu ordem aos príncipes do povo. Esse é o modelo. Recebeu de Deus, deu ordem aos seus obreiros. Versículo 11, o que é que eles fizeram? Versículo 11, vamos ler? Diz assim: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo. E os obreiros da ordem a quem? A quem que os obreiros da ordem? A ordem que receberam de Josué. Então eles têm legalidade. 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 Eles estão cobertos com a legalidade. O obreiro opera dentro da legalidade. Antes da gente voltar, eu peguei um telefone. Pastor, assim, assim, assim. Porque se ele dissesse não, não voltaria. Voltaria. Olha aqui, ó. Passai o quê? Pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis e a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Isso aqui. O povo acata e respeita a liderança levantada por Deus. O povo acatou e respeitou. Porque o povo vê ali união. Por que nada é ver que nós temos o princípio da autoridade? Aqui nessa igreja, nós não admitimos conversa aqui, qualquer coisa. Porque o pastor, não, pastor Silas é o anjo da igreja, é o pastor da igreja. Nós exigimos respeito ao pastor, obediência ao pastor da igreja. Aqui não tem esse negócio, meu irmão. Não tem esse negócio. Não tem. Não tem esse negócio. Eu sempre digo a vocês que eu conheço o pastor Silas, quando ele tinha 15 anos, eu tinha 14. Mas quando acaba uma reunião de obreiros lá, antes de vir para cá, eu vou lá e digo: me abençoe aqui. Ele bota a mão e me abençoa.
Eu respeito. Aquele jovem colega agora é o meu pastor. Respeito. Eu não o chamo de Silas pregou. Deus me livre, não. Ei, pastor Silas. Respeito. O povo acata. Olha o trabalho desses obreiros, como foi extraordinário. Está aqui no texto, eu vou te mostrar. Vamos lá para o mesmo capítulo. Olha quando os obreiros estão unidos à liderança maior. E quando o povo sabe dessa união, dessa coesão, dessa sinceridade, olha o que é que acontece. Versículo 16. Vamos ler. Capítulo 1, versículo 16. Olha o resultado aqui. E então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos. E onde quer que nos enviares, o quê? Iremos. Olha o povo como é que estava. Olha o trabalho desses príncipes que saíram pelo meio do povo. Que homens extraordinários esses caras, rapaz. Que caras distintos, de confiança. Que obreiros. Então, vamos lá, versículo 17. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente, isso aqui não é um desafio não, tá? Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Eles estão dizendo aqui, é uma proposta de bênção, que Deus seja contigo, como foi com Moisés. Aquele ministério de milagres. O que mais? Todo homem que for rebelde, o quê? As tuas ordens, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Agora você veja o coração de Josué nesse dia, que viu a divisão contra Moisés, de Coré, Datã e Abirão, que presenciou o povo pegar pedra para apedrejar Moisés, que viu aquela paciência, aquela resignação. Como ele deve ter ficado agradecido da obra que está sendo feita. Como o Espírito Santo trabalhou. Digam glória a Deus. Bendito foi os 40 anos no deserto. Quantos podem aplaudir a um Deus de propósito? Aplauda, porque Deus trabalhou. Deus trabalhou o coração do povo. Esse povo agora está dizendo: te obedeceremos em tudo. Aonde mandar nós iremos. Nós entendemos. Aleluia! Povo que cresceu, um povo que aprendeu e um povo que alcançou vitória. Deus lhe abençoe. Um dia, quando tivermos mais tempo, eu vou te falar sobre as 5 evidências de uma liderança espiritual, que está aqui, mas eu vou dizer só para você anotar. Submissa à autoridade. Guarde isso. Quem não serve para obedecer, não serve para mandar. Aprenda isso. Quem não serve para obedecer, nunca servirá para mandar. Isso é um princípio. Aprenda. Isso é 5 evidências da liderança. Submissa à autoridade. Consciente da relevância da palavra de Deus. Um líder espiritual sabe o valor disto aqui. Ele não pega a Bíblia só quando tem que falar para alguém. Ele não pega a Bíblia no sábado à noite por causa do domingo de manhã. Ele sabe que está aqui é relevante. Depois eu te daria os versículos. Terceiro, dependente da oração. Você se lembra quando Josué teve a primeira crise? Quem lembra qual foi a primeira crise de Josué? Quem lembra? Na liderança. Quem lembra? Quem lembra? Foi quando Acã pegou aquelas capas, aquela coisa, irmão. Foi a primeira crise no rebanho. E a crise ficou aguda.
quando eles foram para a cidade de Ai e tiveram que sair correndo, sem eles saber o que tinha acontecido, Acã estava em pecado no meio do povo. Como é que Josué resolveu isso? Dependente de oração. Quarto, confiante em milagres. Josué realizou, debaixo do poder de Deus, um milagre estupendo. A terra parou, meu irmão. Você vai ler no texto assim, o sol parou e a lua parou, mas se você prestar atenção no milagre, Josué não falou para o sol e nem falou para a lua. Porque sol não para, lua não para, é a terra que gira. A Bíblia não tem a razão. O escritor pode não entender, porque ninguém sabia que a terra nesse tempo tinha um movimento de rotação e translação. Ninguém sabia que a terra, nem sabia que a terra era redonda. Mas Josué não falou para o sol, nem falou para a lua. Não falou. Ele não disse para só. Ele não falou. Não falou para o sol e para a lua. Ele falou primeiro para... E falou Josué ao Senhor. A palavra foi dirigida a Deus. Legal isso. E por último, é de ter compromisso que não são abalados. Lá no final da vida, o pessoal ele diz assim, ó, vocês escolham quem vocês vão servir. Eu e a minha casa vai fazer o quê? Serviremos ao Senhor. Bom, a gente não vai, não. Eu e minha casa estamos firmes, servindo a Deus. Aplauda ao Senhor, que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.